Estamos de volta com o programa Os Donos da Bola, 12h40 agora. Continuamos falando de Copa São Paulo de Futebol Júnior aqui no nosso facebook.com/Os Donos da Bola Vale. Participação do Leonardo Monteiro. Ele disse que ficou torcendo pelo Burrão, mas infelizmente não conseguiu o resultado, mas o Taubaté tem que renovar o time para o ano que vem. Já o Esdra Souza disse que ficou torcendo ontem e fazendo as contas para a classificação do Tigre do Vale, mas a concorrência era grande. Valeu pela determinação da molecada e agora vamos direto para a Série A3. Vou torcer para os dois São José, é a opinião do Esdra Souza. Portanto, vocês já sabem aí, sexta-feira à noite, com o estádio Martins Pereira completamente lotado, o São Paulo confirmou o favoritismo e eliminou o São José dos Campos Futebol Clube. Veja aí como foi. Estádio Martins Pereira completamente lotado para o jogo da Copinha. Segundo a organização, mais de 12 mil torcedores foram assistir o São José enfrentar o São Paulo. Em campo, os dois times disputaram o primeiro lugar no grupo e foi preciso muita disposição, já que às 7 horas da noite ainda fazia 35 graus em São José dos Campos. Mesmo jogando fora de casa, os são paulinos pressionaram e foram com força para o ataque, mas a defesa do São José estava atenta. Os donos da casa tiveram chances e também não conseguiram abrir o placar. A rede só balançou nos acréscimos do primeiro tempo. Nesta cobrança de falta, João Paulo chutou por cima da barreira e marcou. Na volta do intervalo, São José foi pro tudo ou nada atrás do empate. Mas com muitos erros de passe, não conseguiu achar o caminho do gol. Com o calor forte, teve pausa no meio da partida para se refrescar. Os são paulinos voltaram mais dispostos e tentaram aproveitar os contra-ataques. E eles conseguiram fazer mais um. Desta vez, Inácio marcou de cabeça. 2-0 para o São Paulo, que se classificou para a próxima fase com 100% de aproveitamento. A avaliação da primeira fase foi positiva, eles aproveitaram bem as oportunidades, né? Tiveram dias distintos. A primeira estreia foi um jogo leve, um jogo muito bom. O segundo jogo a equipe entrou um pouco desequilibrada, mas conseguiu equilibrar no final da partida. E hoje uma pressão enorme da torcida, um adversário forte que lutou até o final. Então isso enriquece o repertório dos meninos e contribui para a formação deles. Para o São José, apesar da derrota, valeu a força da torcida. Por incrível que pareça, eu senti que o meu time estava tão tranquilo. Já estava acostumado com a situação, a torcida veio, apoiou, não pressionou daquela maneira de querer prejudicar o atleta. E a situação para a gente foi maravilhosa, entendeu? Porque a gente conseguiu mostrar para a torcida a equipe que nós temos, a qualidade que nós temos. E em nenhum momento o São Paulo veio aqui, passeou em cima da gente. E acho que quem veio assistir o jogo hoje saiu satisfeito em ver uma grande partida, em ver duas equipes que buscaram o jogo. Foi uma bela partida também com o estádio Martins Pereira lotado, fica ainda melhor. Aqui no Facebook, Antônio Carmo, Murilo Marcos disse que gostaria de parabenizar a garotada do São José. Jogaram muito, mas sofreram a pressão da grandeza do São Paulo. Parabéns. A única coisa triste foi ver a torcida do São Paulo calando a do São José. Realmente fiquei frustrado com isso, é a opinião dele. Antônio Carmo, é óbvio que o São José dos Campos Futebol Clube, ainda o pessoal está acostumando com o nome, trocou de nome e agora fez até um excelente trabalho também na Copa São Paulo, não é? Digno, como disse o Nedilson, técnico do time, para ser elogiado, como a gente falou do Taubaté aqui, do São José em termos de resultado. Ainda mais, pegou um São Paulo fortíssimo, perdeu só por 2-0. A gente viu dois lances ali de gols claros perdidos pelo time, quando o jogo estava 1-0 para o São Paulo. Aí o gol só saiu aos 46 do primeiro tempo, nessa cobrança de falta do João Paulo, excelente centroavante do Tricolor, né? E o São Paulo tinha o domínio do jogo, tinha o jogo mais ou menos sob o seu comando. E no segundo tempo, quando o São José perdeu aqueles dois gols feitos ali, cara a cara, isso poderia ter mudado um pouco a história da partida. Bom, mas aí o São Paulo voltou a dominar o jogo, fez um segundo e ganhou pelo placar de 2-0. Normal também, o São José não tem que reclamar de nada, não tem que achar ruim. E aí, André, eu acho que vale ressaltar aqui
com relação à torcida, que superlotou o estádio Martins Pereira, ainda os portões foram fechados ainda no primeiro tempo e milhares de pessoas... Muita gente ficou para fora, né? De fora. E aí, prova o seguinte, que o torcedor de São José dos Campos, ele quer ver futebol do São José. Então, não era o São José Esporte Clube, era o São José Futebol Clube. E a torcida gritava São José, São José. O que prova que pode ser São José Esporte Clube ou São José Futebol Clube. A torcida quer ver um time bom, um time competitivo jogando. É lógico que os mais fervorosos são do time do São José Esporte Clube, eles não torcem, não torcem para outro. Eu conheço muitos aí que só torcem pelo São José Esporte Clube e entendem ser o São José Futebol Clube um adversário. Exato. Não vão torcer por ele. Mas, na grande maioria, 90% aí, dos torcedores que acompanham e vão ao estádio, ou daqueles que vão raramente em jogos festivos, em jogos mais desse tipo aí, eles torcem pela cidade, pelo time da cidade, pelo azul e branco, não importando qual seja o São José. E gozado que a gente tem tido no Martins Pereira alguns jogos assim, de público total. Tivemos aquela Libertadores de 2011, né, contra o Colo-Colo, futebol feminino. Tivemos também em 2007, quando era o São José Esporte Clube, naquele jogo contra o Cruzeiro, Copa São Paulo, que o São José perdeu de 6-2, também uma superlotação. Então, o torcedor gosta de ver a Copa São Paulo, e quando o time chega para decidir a vaga, e lógico que o torcedor de São Paulo também, que estava num número extraordinariamente grande lá no Martins Pereira. Bom, acabou a Copa para os times do Vale, mas ainda nós teremos jogos, né, em São José dos Campos e em Taubaté, do São Paulo e do Vasco da Gama. Os torcedores desses dois times poderão acompanhar. Tá certo. Ó, daqui a pouquinho a gente vai falar do Taubaté, né, do São José, só que no vôlei, na Superliga, que eles perderam no fim de semana. A gente volta já com mais informações.